interessante ver que autores asiáticos, eles têm uma forma diferente de contar suas histórias, de ver o mundo também. E eu acho que é por isso que eu vou te indicar 5 livros asiáticos que você deveria ler para conseguir entender melhor essa dinâmica da sociedade também. Oi, aqui é a Thaís e eu vou te indicar alguns livros que eu li que foram muito impactantes e eles são livros asiáticos. E curiosamente, quando eu estava escolhendo os livros, eu tenho alguns outros livros asiáticos escritos por homens, mas curiosamente são 5 livros asiáticos também escritos por mulheres. Eu vou começar pelos mais curtinhos porque eu acho que é uma boa porta de entrada, digamos assim, caso você não leia tantos livros asiáticos. E como eu disse no início do vídeo, eu sinto que autores asiáticos têm uma forma diferente de contar as suas histórias. Eles têm uma questão ali de sentimento que aflora diferente da gente que tá aqui no Ocidente. Então, muitas vezes é possível a gente ter um estranhamento, é possível a gente não compreender por que aquele autor tá abordando aquela história de determinada maneira e por que aquela história tá sendo contada daquela perspectiva ou daquele jeito, e eu sinto que é muito relacionado também àquela vivência que essa pessoa tem dentro da sociedade, e é uma coisa que a gente precisa também conhecer e visualizar, porque eu acho que os livros também fazem com que a gente não só viaje para outros países, mas também que a gente consiga perceber a sociedade por esses olhos também. E aí eu separei 3 livros que são curtinhos, um deles não tá aqui, eu mandei para um amigo, e o primeiro é Querida Combine. Aqui a gente vai ter a história da Keiko, tava confirmando o nome dela, né? E a Keiko, ela é uma personagem diferente, ela vê as coisas de uma forma diferente, a gente consegue passear ali pelo passado dela e ver coisas que aconteceram na sua infância, e a gente percebe que ela também não se encaixa, ela sente que não se encaixa. Até que um dia ela encontra um emprego numa lojinha de conveniência, numa Combine, e ela sente ali que ela encontrou a paz, que ela encontrou ali um propósito para a vida dela, e ela continua trabalhando e fazendo as suas coisinhas, e indo para casa e comendo as coisinhas que ela quer. Só que a sociedade pede para que ela case, para que ela tenha filhos, para que ela encontre um bom emprego, para que ela encontre um bom marido, para que ela esteja sempre em evolução. E talvez não seja isso que a Keiko quer. Ela está feliz ali naquele lugarzinho. Então é muito interessante ver essa questão. Aqui a gente tem um livro japonês, né? Então a gente consegue perceber como a sociedade vê todos esses aspectos que a gente tem na vida, que você precisa, se você é mulher, você precisa casar, você precisa ter filhos, você precisa encontrar um bom emprego, e tudo isso é meio que uma pressão para ela. Então a gente vai ver como a mente dela funciona, como a mente da irmã dela funciona, da mãe funciona, e é muito interessante ver como tudo acontece aqui nesse livro. Outro livro curtinho que eu separei para te indicar foi Kim Ji-young, nascida em 1982, e curiosamente Kim Ji-young foi o nome mais usado durante esse período para as meninas, né? E aqui a gente tem a história da Kim Ji-young. Ela largou seu emprego numa empresa de marketing, numa agência de marketing, para cuidar da sua filha recém-nascida, e ela começa a apresentar uns sintomas meio esquisitos. Ela começa a reproduzir as vozes de mulheres que ela conhece ou conheceu, sejam elas vivas ou mortas, e ela vai contando tudo isso pro seu médico, e ao longo dessa história a gente tenta entender o que tá acontecendo com ela, e a gente não sabe se esse médico vai dar realmente um parecer ali do que ela tem, será que ele vai descobrir o que ela tem. Só que é muito curioso ver a dinâmica que existe ao redor da Kim Ji-young em relação aos homens que ela conhece também. Então ela percebe que existe uma questão ali de privilégio com os meninos, com os irmãos dela, e todos os homens que passaram pela sua vida, sejam professores do ensino médio, seja quem for. E é muito interessante ver que esse livro aqui, ele é coreano, então a gente vai ver uma outra perspectiva dessa sociedade, porque existe, na verdade, o país abandona essa questão do planejamento familiar. O próprio controle de natalidade é um país que também privilegia o nascimento de meninos, então a gente vai ver tudo isso abordado nesse livro que é pequenininho, fininho, mas que trata de assuntos muito importantes. E como você pode ver, eu não sei se você tá conseguindo ver aí, mas eu marquei praticamente o livro todo. Gostou? O terceiro livro curtinho que eu li e que, assim, foi, acho que um dos livros
mais tristes que eu li na minha vida foi Atos Humanos, da Han Kang. E quando eu digo que foi o livro mais triste que eu li na minha vida, eu leio muito livro triste. E pra eu dizer que talvez tenha sido o mais triste, você imagine. Esse livro, ele se passa em 1980, ali na região sul-coreana de Gwangju, e o exército, ele basicamente tenta reprimir um levante estudantil sobre tudo aquilo que estava acontecendo na época. E o que estava acontecendo nessa época? Aconteceu um golpe nesse período, e se eu não me engano, esse golpe ficou conhecido como golpe de 12 de dezembro. Então a Coreia estava passando por um regime militar. E o que a gente tem nesse livro? A gente tem basicamente uma autora pegando as pessoas que estavam passando ali, que perderam seus entes, pessoas morreram, muitas pessoas morreram nesse período, e ela pega essa história toda e ela vai contando todo o sofrimento de toda e cada pessoa que passou por aquilo. A pessoa que viu tudo acontecer, a pessoa que perdeu algum ente, a pessoa que perdeu seu filho, a pessoa que teve que relatar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, essa é uma autora que pega todos os sentimentos e coloca num livro dessa finura aqui, que eu fiquei simplesmente impactada. Tem um capítulo que ela basicamente escreve o capítulo todo pela perspectiva de uma pessoa que morreu. Então, é um livro muito doloroso. Eu diria que não é um livro nem visual, digamos assim, mas é um livro que te faz transportar para um local que a gente, brasileiro, a gente consegue visualizar todo esse sofrimento porque a gente também passou por um regime militar. Então a gente vai perceber que existem dores que, mesmo que estejam numa determinada sociedade, a sociedade asiática, e eles veem as coisas de uma forma diferente, o sofrimento é muito parecido, né, dessas outras pessoas que passaram pelo mesmo período no Brasil também. Então eu acho que esse livro, eu diria para você ler, caso você queira perder totalmente a esperança na humanidade. Rindo de desespero. O quarto livro que eu quero te indicar é A Tempestade que Criamos, e esse livro aqui ele se passa na Malásia em 2 períodos. Um deles é 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem toda ali a invasão japonesa, existem campos de concentração na Malásia, a gente vê as pessoas perdendo seus filhos. A própria Cecily, que é a mãe da história, perde seu filho, ela não sabe onde ele foi. Ela tem 2 filhas que ela precisa cuidar durante esse período, porque senão alguma coisa vai acontecer com elas. E a gente tem um outro período também, que é a invasão dos britânicos à Malásia. E existe toda uma ideia de Ásia para asiáticos, que a gente sabe bem de onde vem. Então eu fiz um vídeo falando mais sobre esse livro aqui, eu vou deixar nos cards caso você queira conferir. Eu diria pra você assistir, porque foi um vídeo que eu fiquei, assim, eu conto um pouquinho mais do que eu achei dessa história, mas eu também fiquei muito revoltada com o marketing por trás dessa história, mas a gente não vai falar sobre isso agora, né? E o quinto e último livro que eu quero te indicar é As Quatro Vidas de Dayu. Esse livro aqui se passa na China, no período de 1880. E o que estava acontecendo na China? Estava tendo o fim da dinastia Qing, muitas revoltas internas, problemas e pressões econômicas e políticas também. E a gente aqui nesse livro vai conhecer a história de Dayu e suas 4 vidas. Dayu tem 13 anos mais ou menos, é uma menina que veio de um vilarejo que não sabe onde o seu pai e a sua mãe foram parar. Ela estava vivendo com a avó e certo dia ela é raptada por um homem e ela vai parar num bordel. E a gente vai ver essa questão toda, né, da prostituição. A gente vai acompanhando a sua vida dentro de uma loja, a gente vai acompanhando sua vida indo para outros lugares. Existe também aqui um levante contra os chineses na América, porque a gente vai ver essa transição dela da China para a América. Então, assim, é um livro que recentemente está rolando uma trend aí no TikTok, onde as mulheres perguntam para os seus respectivos, né, seus companheiros, enfim, quem ele deixaria, na verdade, na floresta? Se deixaria com um urso ou se deixaria com um homem estranho? E aqui a gente vê por que a gente preferia um urso a um homem estranho, né? É um livro, assim, que tem diversos gatilhos sobre estupro, principalmente, mas é um livro que é uma ficção histórica, que a gente vai ver esse panorama mais social com o que estava acontecendo com as meninas na China e o que foi preciso Dayu fazer e viver essas 4 vidas também. Eu pretendo fazer vídeo só desse livro aqui, porque eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre ele, mas é isso.
leia. Me conta aqui nos comentários qual livro asiático você acha que eu deveria ler, que talvez eu não tenha lido, porque eu quero muito saber a sua indicação também. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros, pra gente conhecer diferentes histórias, ter essa troca. Considere também se tornar membro, né, aqui do canal, que a gente está tendo vídeos exclusivos, a gente vai ter sorteio, tem nosso clube do livro, dependendo do nível que você apoie. Ou então, se você quiser apoiar o canal pelo Catarse, vai ser muito bem-vindo também. É isso, eu espero que você tenha gostado das indicações. Me conta aqui qual livro você achou mais interessante, qual você já leu, qual você discorda da minha opinião também, porque a gente tá pra isso. E a gente se vê no próximo vídeo.